Boa noite, pessoal. Boa noite. A gente está aqui para mais um Time Box nessa segunda-feira. Hoje a gente vai falar sobre transição de carreira para o X Research com a Liliane, maravilhosa, dona do Observe, tudo, conseguiu vários ingressos para a gente. Ela vai falar um pouquinho para a gente hoje sobre como que foi essa transição de carreira para o X Research. Né, a gente queria começar falando um olá. Pode passar o slide, por favor. Olá, pessoal. Boa noite. Né? E aí a gente quer lembrar da nossa missão, né? A missão da Pretux é potencializar a inserção de pessoas pretas no mercado de trabalho, diversificar os times e conquistar espaços de liderança por meio de apoio emocional e qualificação de profissionais e pessoas pretas. Essa qualificação, né, ela vai aparecer de diversas formas, vai ser com textos no Medium, vai ser com bolsas e vai ser com eventos como o Time Box, que é quando a gente consegue divulgar conhecimento, né, pegar o pessoal que já está no mercado, usar a experiência desse pessoal para vocês poderem aprender junto disso. E é isso, pessoal. Agora quem vai tocar é a Liliane, vai poder falar um pouquinho mais sobre ela, vai explicar para a gente como que foi essa transição, vai falar um pouquinho das experiências dela. Opa, a gente tem próximos passos? Pode passar. Isso, beleza. Pessoal, não temos um time box programado para a semana que vem, mas se algum de vocês quiser fazer uma apresentação, trazer alguma apresentação para a gente, estamos super abertos. Vocês podem querer trazer qualquer coisa que vocês acham que vai enriquecer a vida do pessoal da nossa comunidade, que vai ensinar alguma coisa para o pessoal da nossa comunidade, pode chegar, pode ser dica de ferramenta, pode ser falar como foi a transição de carreira de vocês, aprendizado que vocês fizeram. A Pretux é esse espaço para a gente trocar figurinha mesmo, trocar experiência e falar sobre a nossa vida, para a gente se empoderar como povo preto, né? Todo mundo um dá a mão para o outro e segue em frente para a gente conseguir conquistar esse mercado. E aí eu passo a palavra para a Liliane, que vai se apresentar e vai falar bastante para a gente. Então tá. Gente, boa noite a todos. Eu queria começar agradecendo mais uma vez ao convite, agradecer a toda a equipe Pretux, né, que está fazendo um trabalho maravilhoso, e estou muito contente de estar aqui com vocês. Minha ideia é muito mais bater um papo, não fiz uma apresentação linda, maravilhosa, porque afinal de contas, né, não sou designer e tem vários designers aqui, então não reparem. Eu fiz, na verdade, alguns slides muito mais para me ajudar, né, a contar a minha história, e quero muito depois me colocar à disposição para trocar ideias e responder todas as perguntas que vocês tiverem, para a gente realmente bater um papo, né, além do que eu vou contar aqui, tá bom? Então, vamos lá, quem sou eu, né? Meu cabelo está bem diferente, é verdade. Mas eu comecei aqui, meu primeiro slide, eu fiz um pouco da minha jornada para contar aí um pouco, né, da minha história e até chegar no ponto do finalmente migrei, né? Então, eu sou pesquisadora desde 1995. Como assim, né, ser pesquisadora desde 95? Pois é. Eu comecei a trabalhar com pesquisa, aquela menina que um dia segurou a prancheta na rua, abordou as pessoas, ou fez pesquisa por telefone, trabalhava na área de pesquisa de mercado. Então, já fiz muita pesquisa eleitoral, daquela que o William Bonner falou, resultado à noite, na TV, o candidato A, o candidato B. Então, a minha história com pesquisa, ela começa quando eu tinha ainda aí 16, 17 anos, porque foi assim que eu comecei a trabalhar na área de pesquisa. Eu dei uns pulos aí em termos na linha do tempo, mas é para fazer essa história fazer sentido, né, da pesquisa para o momento que eu estou hoje. Muito bem, comecei a trabalhar com pesquisa, abordando as pessoas, fazendo pesquisa por telefone, fazendo recrutamento, e aí chegou o momento de eu prestar vestibular, e eu fui fazer sociologia porque eu já pensava na pesquisa. Foi um curso que eu encontrei
um link com, puxa, que curso legal, e que legal também saber que, se eu conseguir concluir esse curso, eu posso continuar trabalhando nessa área. Numa época onde não existia, o FIES estava começando justamente nessa época que eu entrei na faculdade em 99, foi uma fase muito difícil, né? Como a gente sabe que estudar no Brasil é muito complicado, e assim, estou falando de 20 anos, mais de 20 anos, quer dizer, a história de bolsas era uma coisa ainda muito complicada, mas consegui terminar a graduação, e depois de 4 anos é que eu fui fazer a minha especialização na área, uma pós-graduação na área de pesquisa de mercado, e foi aí que eu comecei realmente a sair um pouco daquele mundo que a gente chama do campo. O que é o campo, né? É justamente aquele trabalho que eu tinha de ficar abordando as pessoas ou de recrutar pessoas para participar de pesquisas, mas aí eu já estava numa fase que eu pensava assim, não, eu quero saber como é que se trabalha com esses dados, né? Que a gente coleta, como é que faz um questionário, como é que faz um roteiro? Eu só fui começar a trilhar esse lado mais analítico a partir do momento que eu consegui fazer essa especialização, que ainda assim levou um tempo, 4 anos entre eu terminar a minha faculdade e começar uma especialização. Aí vocês podem me perguntar, nossa, o que aconteceu de 2006 até 2019, né? Nesse período, gente, eu fui trabalhando em institutos de pesquisa como analista, mas veja, o foco era todo o mercado. O que é mercado, então? É falar de pesquisa eleitoral, falar de pesquisa de produto, de tudo que vocês imaginarem, de alimento, de carro, de produtos bancários, mercado, coisa mais genérica do mundo. E trabalhando em instituto de pesquisa, que é uma consultoria, a gente acabava atendendo clientes de diversos segmentos, né? Então, nesse 2006 a 2019, eu fui me desenvolvendo nessa área de pesquisa, saí de empresa, trabalhei freelancer um tempo, voltei para a empresa, só que aí chegou um momento que eu falei assim, não está fazendo mais sentido o trabalho que eu estou desenvolvendo. Eu não estava curtindo mais o esquema. Instituto de pesquisa, ele tem uma pegada assim de trabalho meio que de consultoria, sabe aquelas fases que você só tem horário para entrar e não tem horário para sair? Mesmo que você entenda que seja algo assim momentâneo, você fala, não está legal, esse trabalho que eu estou fazendo não tá me encaixando mais, eu não quero mais esse estilo de vida para mim. E aí eu comecei a refletir, o que é que eu vou fazer da minha vida? O que é que eu vou fazer da minha vida? Porque, no final das contas, eu gosto do que eu faço, eu estudei para isso, mas eu não estou mais feliz. E isso, esse meu processo de, então, começar a pensar o que é que eu vou fazer da vida, começou lá em 2019. E aí eu sempre brinco falando o seguinte, se eu soubesse que eu gosto de cozinhar, e é isso, eu ia fazer um curso de gastronomia, ou fotografia, vou fazer fotografia, ou vou fazer outra faculdade de qualquer coisa, eu não teria dúvidas de que eu iria trilhar esse novo caminho, mas não foi tão simples assim, não foi tão fácil eu chegar nessa resposta, e aí eu fiquei realmente estudando diariamente o que é que eu vou fazer da minha vida, me questionando, fazendo, assim, reflexões profundas mesmo, porque não era só mudar de carreira, não era só virar a chave, você não acorda no dia seguinte e fala, tive uma ideia brilhante, é isso que eu vou fazer agora. Não era assim, né? A gente tem vida, tem família, tem casa, tem, né? Como é que você vira essa chave? E até então, gente, eu tinha uma coisa muito, muito forte comigo, que eu acabei desmistificando, que foi o seguinte, eu pensava que eu tinha estudado para fazer isso e tinha que fazer isso até o fim. E não tem problema, sabe? No meio do caminho a gente mudar. A gente sabe que isso, né, é um processo. No meu caso, essa resposta não veio tão fácil. Foram, assim, para eu chegar numa resposta assim, eu quero continuar trabalhando com pesquisa. Eu descobri o X, foram 6 meses, juro para vocês, que eu sentava na frente do computador e ficava pesquisando, lendo muita coisa, conversando com pessoas para chegar na resposta de que, nossa, é UX.
Eu levei 6 meses para chegar nessa resposta. Depois que eu cheguei nessa resposta, eu falei, tá, o que é isso? O que é esse UX? O que tem debaixo desse guarda-chuva? E para minha felicidade, eu descobri o research, que no final das contas não estava tão longe, né, do que eu já fazia. Parte dos conhecimentos que eu tive ao longo dessa minha jornada de pesquisadora eu poderia levar, mas eu ainda tinha muita coisa para aprender também nessa jornada, porque tem técnicas que você usa no UX e não usa na pesquisa de mercado, por exemplo. E aí eu comecei a estudar. Bom, essa historinha aqui, de 19 para 20, não foi só um ano, na verdade eu levei 1 ano e 7 meses, exatamente, entre o que eu vou fazer da vida a conseguir a minha oportunidade como UX Researcher, que eu comecei, gente, há 40 dias, tá? Então, assim, eu quis desenhar um pouco essa linha do tempo para me apresentar e traçar, trilhar um pouco aí esse caminho para vocês. Mas foi 1 ano e 7 meses aí que eu levei. E aí, né, por que a gente faz uma migração de carreira, afinal de contas, né? Tipo, você não estudou, você não está bem, você não está feliz. Aí, perguntas que eu me fazia, e perguntas que as pessoas também faziam, mas por quê, né? Por que isso pode acontecer? Ué, gente, porque a gente muda, porque nada, para mim nada é exato, né? Eu acho que nós somos pessoas, nós temos histórias, nós temos, enfim, a gente vai conhecendo coisas, a gente, que nem no meu caso, eu cheguei num limite que eu falava assim, não faz sentido esse trabalho que eu estou fazendo. Então, eu vou mudar e vou trabalhar para isso, né? Perguntas que eu respondia, mas por quê, né? Por que você quer mudar? Ué, não tem resposta certa, não tem resposta errada, não tem, sabe, não tem caixinha, né? Não é checkbox, não é colocar ali algo que para sinalizar, então é isso. Não. De repente, gente, daqui 1 ano, daqui 3, daqui 5, a gente pode conversar aqui e as pessoas terem mudado, tanta gente migrando do gráfico, não é isso? Para o UX ou para o UI também. Isso acontece, a resposta que eu chego é, isso acontece, pode acontecer com qualquer pessoa e tá tudo bem. Então, aquele meu pensamento que eu tinha de que, eu estudei para isso, eu vou ficar fazendo... Não precisa ser assim, né? Aí depois a gente se pergunta, mas para onde que eu vou? E aí vem aquele exercício que eu comentei, que eu fiz com vocês, eu fiquei 6 meses pensando o que fazer da vida. Não é pensando, divagando, olhando para o teto, mas não, foram 6 meses refletindo sobre a minha vida, estudando, procurando muita coisa para ler, até eu chegar nessa resposta. Vai funcionar com todo mundo assim? Talvez não. E tá tudo bem também, né? Eu acho que cada um vai encontrando aí o seu jeito, eu acho que tem que respeitar esse jeito para conseguir trilhar. E aí você meio que se questiona também, mas será que eu faço? Tem certeza? Será que é isso? Porque migrar tem um lance de que tá bom, mesmo que você não esteja numa área tão distante, no meu caso, né? Tão distante da que eu tinha, é recomeçar. De repente, seu salário vai baixar. De repente, se você tinha alguns hábitos, você vai ter que abrir mão, porque, né? Você tem que estudar e muito. Então, a hora que você tem certeza de que é isso, o que eu posso dizer é que vale muito a pena, né? E aí, quanto tempo, né? Essa é outra pergunta que muitas pessoas me fazem, tipo, não tem resposta certa. No meu caso, eu levei 1 ano e 7 meses, mas outro dia eu estava num grupo onde as meninas estavam perguntando ali, quanto tempo levou? Teve gente que levou 3 meses, teve gente que levou 1 ano, teve gente que levou 9 meses. Depende de tanta coisa que não dá para a gente, né, responder assim, você fazendo essa receita de bolo aqui é tanto tempo. Não dá para dizer, mas uma coisa é certa, vai demandar um certo tempo, né? E aí é fácil? Não é. Por quê? Sair da zona de conforto, não importa a situação, dói, né? Então, imagina, você está trabalhando, você gosta do que você faz, você tem um salário, né, bacana, que você conquistou. Um exemplo.
E, de repente, você abre mão de tudo isso, porque você fala, não, para mim o mais importante é... No meu caso, estava afetando a minha saúde. Aquela história do passado chegou a afetar a minha saúde. Falei, não, eu prefiro ganhar menos e ter cabelo, porque o cabelo começou a cair, ter estômago, porque a gastrite atacou, e eu não vou ficar trabalhando assim, nesse esquema para depois pagar a internação. Não faz sentido, né? Então, assim, fácil não é, a gente sabe que não é. Vai chegar um momento que você pode se questionar e falar, o que, que eu estou fazendo da minha vida? Eu já estou 6 meses nessa, eu estou estudando, eu estou mandando currículo, eu estou engajada e não está acontecendo nada. Você vai se sentir perdido e vai chegar um momento que você vai falar, volto ou vou, né? Ou sigo o meu caminho. E aí, é essa frase que eu escrevi em verde aqui. Vai demandar tempo, sim, mas é possível, gente. A gente não pode desistir enquanto a gente não se conscientizar de que, é possível, e 2, a não ser que esteja muito claro na cabeça de que, olha, valeu, eu estou sofrendo muito, está muito complicado por questões inúmeras, eu vou desistir por isso, mas aí tem que estar muito claro para você, na sua cabeça. Caso contrário, o que eu digo com toda certeza, até ouvindo histórias, até pensando no meu processo, é que assim, é possível. O que a gente tem que trabalhar bem é saber que tem todo essa questão de tempo que a gente não sabe e de que é um processo, tá? Mas aí quanto tempo, né? Já me adiantei. Não tem resposta. Eu acho que depende de muita coisa. Alguns a gente tem controle. O que é esse controle? Quanto mais a gente estuda, quanto mais a gente está ligado no que está acontecendo, quanto mais conexões a gente faz no sentido de saber, está rolando evento, quem são as pessoas referências na área, coisas que dependem do nosso planejamento, do tipo, eu vou atrás, né? Hoje, assim, a internet está aí, a gente está num contexto de pandemia, e a gente tem que aproveitar esse momento de que a gente está em casa, está trabalhando muito também, é verdade, mas a gente está em casa, então a gente tem, assim, de repente, já não está no trânsito, por exemplo, já tem um tempo a mais para, não, vou tirar uma hora do dia, eu vou estudar tal coisa, porque eu estou fazendo um curso, enfim. Então, tem quando eu falo coisas que a gente tem controle, é isso que eu estou falando. Eu estou me conectando, eu estou estudando, eu estou participando de eventos, eu estou trocando, né? O que eu posso fazer neste momento? E outras coisas que a gente não tem controle, que eu participei de processos seletivos que, putz, o processo foi encerrado por conta da pandemia. Ou, eu moro em Curitiba, eu sou uma paulistana que não estou na cidade de São Paulo, não moro mais na cidade de São Paulo. Então, teve processos que a conversa começou e aí chegou um momento que, tá, mas quando acabar a pandemia, você volta para São Paulo? E eu devolvia com a seguinte pergunta, com todo o respeito e tal, mas você sabe me dizer quando é que vai acabar a pandemia? Porque, né, assim, não tem nenhum ano que eu me mudei de cidade, a gente está nesse contexto maluco, e eu não tenho como responder sobre uma coisa que, na verdade, ninguém tem resposta, né? Então, essa coisa, são exemplos de coisas de que a gente aí não tem. Às vezes, o processo na empresa, por algum motivo, não tem mais orçamento, cortou a vaga, etc. Então, esse é o tipo de coisa que a gente não tem controle. O que a gente tem controle, aí a gente tem que se organizar e fazer. E aí eu já me adiantei aqui também, meu processo todo levou 1 ano e 7 meses. Tinha dia que eu me olhava no espelho e falava, o que é que eu estou fazendo de errado? O que é que eu estou fazendo de errado? Mas aí tem um pouco da ansiedade, que a gente fica realmente muito ansioso durante esse processo, não tem como. E aí a gente vai, né, trabalhando, conversando com os amigos, trocando, porque é isso. Cada um vai ter aí um tempo, né, de jornada. E aí, o que eu posso deixar de dicas para vocês desse meu processo de aprendizado? A primeira delas é que, assim, não tem como parar de estudar. Não tem, não tem, não tem. O que é estudar, né? Não é só ler livro, não é só
assistir live, não é tudo isso, gente. Isso que a gente está fazendo aqui, na minha percepção, não deixa de ser estudo, porque a gente está aprendendo um com o outro, a gente está trocando, e isso tem que se permanecer, tá? Mas é fazer curso também, é ler livro também, é ler Medium também, é participar de eventos também, tem muita coisa acontecendo, e a gente depois fica até um pouco agoniado, porque, cara, como é que eu me organizo, né? Porque é possível, sim, a gente estudar e trocar, e isso é uma coisa que a gente não pode parar de fazer. Segunda dica, conversar com quem já passou, está passando por uma migração. Eu tive a oportunidade de fazer isso ao longo da minha jornada e sei que isso faz diferença, porque às vezes é um detalhe na conversa que você tem com uma pessoa que te faz criar um link. Putz, como é que eu não pensei nisso? Putz, vou procurar isso. Isso ajuda muito. 3, conversar com pessoas da sua confiança. Eu, durante aquele meu período de o que eu vou fazer da vida, como eu sou pesquisadora, vocês sabem o que eu fiz? Eu fiz entrevista com amigos da minha confiança, de assim, confiança de falar, inclusive, que não gostam de mim. A orelha aberta, sabe assim? Falei, cara, o que eu faço de bem? O que você acha que eu faço de bom? Trabalhei com você. O que eu mando bem? O que você acha que eu não mando bem? Porque isso me ajudou a criar o meu mapa mental e falar, tá aí, um olhar de fora, né? Acho que faz sentido. Puta, tô começando a pensar nisso, mas não sei, acho que tô meio confuso, cara, né? E aí eu fui fazendo a minha análise e falando, interessante, e joguei aberto assim com eles. É para falar, amigo, não é só para falar coisa boa, para vocês me falarem também o que não é legal, né? E foi super bacana, foi uma experiência muito, muito interessante que eu fiz. A quarta coisa, procurar referências na área que você deseja atuar. LinkedIn está aí. Eu acho que na nossa área de UX as pessoas são muito abertas, em geral elas são muito abertas. Então, assim, buscar essas conexões, acompanhar os posts, acompanhar canais que a gente sabe que tem no YouTube. Tudo isso vai ajudando a gente a ampliar as nossas referências e isso é fundamental. Isso é fundamental, porque talvez através dessa referência que você vai saber o compartilhamento de uma vaga, através dessa referência que você vai saber de um curso que talvez você queira fazer e não está sabendo ainda, ou, putz, esqueci, enfim, é rede, você está ampliando a sua rede. Fazer trabalhos voluntários. Eu sou super favorável a isso. Algumas das pessoas aqui talvez tenham me visto, eu fiz parte também, e o Renato me apresentou falando isso, eu fiz parte da Observe 2020, né, que foi essa conferência de pesquisa, foi a primeira aqui do Brasil, e vocês sabem como eu comecei? Estava num grupo, eu estou em vários grupos, gente, de WhatsApp, Telegram, essa é uma outra dica que eu acho muito importante, entre em todos os grupos que vocês acharem interessantes, porque ali compartilha-se muita informação, compartilha-se vaga, compartilha-se curso, compartilha-se texto, então, e trabalhos voluntários, porque foi assim que eu comecei na Observe. Janeiro, alguém jogou um link num desses grupos que eu estou, falando, a gente está pensando em fazer uma conferência, quem quer ser voluntário? Eu preenchi um Forms, na maior, assim, cara de pau, porque eu ainda estava em fase de migração, não tinha trabalhado ainda como researcher e tal, e aí fizemos uma reunião, na primeira reunião tinham 60 pessoas, na segunda tinham 40, na terceira tinham 30, na quarta tinham 15. Eu era uma das 15. E aí, até então, a nossa discussão vamos fazer uma conferência no Brasil, não se falava em pandemia, era uma conferência para acontecer presencialmente, e chegou o momento da pandemia, o que a gente vai fazer? E a gente fez, e eu conheci muita gente boa, e foi uma experiência sensacional, e ampliei minha rede, entendem? Então, assim, pode não ser, talvez eu tenha tido sorte nesse sentido, mas foi maravilhoso, e foi assim, um desses grupos que eu conheci, que eu consegui trabalho voluntário. Eu vejo muita gente falando o seguinte também, vai ajudar o pequeno comerciante que está, né, tá aí, não sabe como fazer tal coisa. Eu acho que não importa o quê.
não importa se é ajudar o comerciante, não importa se é organizar um evento, não importa, mas tente fazer um trabalho voluntário para começar a colocar em prática esses conhecimentos que a gente vai adquirindo. No caso da Observe, acabei não colocando os meus conhecimentos de research, e todos ali eram pesquisadores, né? Mas foi muito legal porque a gente aprendeu muito, a gente trocou muita experiência organizando um evento e, inevitavelmente, a gente acabava falando de coisas da nossa área também, tá? Sexto ponto que eu acho crucial, eu vejo muita gente lendo Medium, mas não lê livros. Por que eu bato na tecla do leia livros? Eu acho que o Medium é sensacional, eu acho que é uma plataforma muito bacana, onde a gente pode realmente escrever e compartilhar os nossos conhecimentos com a comunidade, mas ler livro é importante, porque ali a gente tem a teoria, é isso que vai dar base para a gente argumentar no nosso trabalho, para a gente argumentar na nossa discussão e continuar aprendendo, né, gente? Então, assim, não deixem de ler livros. Escreva textos também, quer dizer, está fazendo curso, que é uma coisa que eu vejo que o Pretux faz e, assim, solicita, né, do pessoal que recebe bolsa, tal. Acho muito importante isso. Às vezes, escrever pode não ser fácil para algumas pessoas, nem tanto para outras, mas escrever é importante, é um exercício importante. A gente vai escrever para a vida, em outros momentos da vida, e é uma excelente oportunidade para você começar a compartilhar com a comunidade os aprendizados que você vem adquirindo. Eu acho que assim, o Medium, inclusive, permite, né, que a gente consiga escrever e compartilhar. Aí você está lá no processo de imigração, está estudando, estou inseguro, vi uma vaga, não sei se devo me candidatar. Deve se candidatar. Mesmo que essa vaga, mesmo que você fale, mas eu não preencho todos os requisitos. Mande mesmo assim. Eu vou dar um spoiler aqui para vocês, porque eu escrevi um texto ontem, que eu estou revisando. Assim que eu publicar, eu compartilho com vocês, mas para vocês terem uma ideia de números. Então, foi 1 ano e 7 meses, 16 empresas, 24 entrevistas para conquistar a minha vaga. De novo, vai acontecer com todo mundo assim? Não. Mas eu passei, né, por tudo isso e, cara, a gente vai aprendendo com esses processos. Claro, cada empresa é de um jeito, cada empresa tem um porte, cada empresa tem um processo seletivo diferente, mas não deixem de se candidatar. E minha dica aqui especial para as mulheres. Inclusive, é um número que eu cito nesse texto que eu vou publicar. Nós, mulheres, nos sentimos mais, eu vou usar a palavra aqui, intimidada a nos candidatar. Eu consegui um dado de uma pesquisa que é o seguinte: tem uma vaga e as mulheres não se candidatam por medo e vem a síndrome do impostor porque acha que tem que preencher todos os requisitos. Os homens se candidatam, os homens neste mesmo cenário, se eles preenchem a 60% dos requisitos, eles mandam. E o que acontece? Logo tem mais homem no processo, logo tem mais homem entrando no mercado de trabalho. Não sou eu que estou falando, é uma pesquisa. A hora que eu publicar meu texto, eu compartilho aqui com vocês. Mas, assim, no final das contas, nós mulheres ainda temos mais medo de nos candidatar. Então, aí é dica para todo mundo. Viu a vaga? Essa vaga te faz sentido? O que eu estou te chamando de fazer sentido aqui? Eu, por exemplo, não trabalharia em empresas que, de alguma forma, não vão ao encontro de alguns princípios que eu tenho, tá? Percebi que a empresa, por exemplo, tem algum viés racista, tem alguma coisa ali que eu já não me candidato. Ah, mas a gente tem boleto para pagar, é verdade, a gente tem boleto para pagar. Eu sei que nem todo mundo pode se dar esse luxo, eu entendo perfeitamente isso, mas são coisas que eu fico pensando. Se eu entrasse numa empresa que de cara tem alguma coisa ali que não me cai bem, quanto tempo eu aguento também, né? Então, assim, são coisas que eu refleti muito, inclusive, ao longo desse meu processo, e eu acho que a gente tem que pensar. Aí, beleza, estamos estudando, estamos lendo, estamos fazendo curso, mas também tem que descansar, gente. Fazer o que tiver que fazer de lazer, o que te faz prazer, o que te dá prazer, né? É ler, é jogar videogame, é correr, é assistir série.
não importa o quê. Porque se a gente não estiver bem, estiver muito na pilha do só trabalha, não dá conta, não dá conta, aí não tá legal para fazer entrevista, aí não consegue assimilar o conteúdo que está estudando, isso é muito importante também, né? Descansar é importante. E, por fim, acho que talvez seja uma das coisas mais difíceis, mas que realmente, assim, acaba fazendo toda a diferença, é que a gente precisa ter paciência, porque a gente não sabe quando essa hora vai chegar. Ela vai chegar, eu falei lá atrás, é possível sim, ela vai chegar, talvez a gente não saiba quando, e a gente não pode, não pode assim, ser cruel com a gente mesmo, a gente precisa ser gentil com a gente mesmo, porque assim, a gente vem de uma história de luta, né? A gente sabe que ninguém está aqui brincando, ninguém está aqui, lixando a unha, indo para, sabe? A gente precisa ser gentil com a gente mesmo também para fazer a coisa fluir. Gente, em linhas gerais, era isso que eu tinha para dizer. Como eu disse, é um bate-papo mesmo, e eu fico à disposição, até fora daqui, para trocar com vocês, de coração, o que eu puder, tá bom? Obrigada. Gente, que maravilhosa. Palmas eternas. Obrigada, gente. Sucesso, Lili. Muito legal, muito legal. Então, a gente já tem algumas perguntas aqui, algumas várias. Eu queria começar. É que eu saí botando um monte de perguntas. Eu fui ouvindo a sua palestra, falei assim, me perguntar essa outra coisa. Você falou sobre algumas dificuldades que você teve, né, na transição de carreira. Quais você diria que foram as maiores? Assim, foi a síndrome de impostor? Foi não saber quando ia chegar? Foi ter que estudar um conteúdo que você não conhecia antes? Vamos lá. Eu não falei para vocês, mas eu vou contar aqui, só entre nós, que tem mais uma coisa que me deixava pensando muito, que é assim, gente, eu passei dos 40 anos. Eu tenho 41 anos. Mana, que hidratante você usa? Depois eu conto no privado. Gente, que pele é essa? Mas é sério isso. Isso era uma coisa que, por exemplo, eu me questionava muito. O que é ser mulher? O que é ser mulher negra? O que é ser uma mulher morando no sul do Brasil, numa cidade que é racista? E procurar emprego depois dos 40, nessa vibe de tô recomeçando. Essa foi uma das coisas, tá? Outras dificuldades, Renato, então uma era essa, eu tinha uma coisa que, né, relacionada a isso, que a gente sabe que é fato, a gente sabe que é real, não estou inventando história, eu acho que quem é mulher aqui, estiver próximo dessa faixa, ou já passou, vai entender o que eu estou dizendo. Acho que uma segunda coisa, Renato, de dificuldade é você ler a descrição de uma vaga e não se enxergar, não se encaixar. Você fala, o que eu estou fazendo? Que é isso que está escrito aqui? Aí eu assisti a sua palestra, que, aliás, gente, parabéns por todos, pretucos e todos que participaram do evento da Mergo, que eu não pude assistir presencialmente, mas assisti no fim de semana, e você falou uma coisa muito interessante, Renato, que eu acho super válida, que é, olha o que está na descrição e tenta buscar aqueles tópicos para estudar. Mas ainda assim, eu via muita coisa assim, por que eu sou pesquisadora e eu tenho que programar? Eu acho que a gente tem que ser muito crítico também nesse sentido. Mas quando você está na transição, porque você está pensando em muita coisa, você está preocupado que você tem que estudar, que você tem que... Né, eu fazia, no meu caso, eu fazia um cronograma mesmo, para eu não me perder. Porque quando você entra nesse mundo, você fala, cara, tem muita coisa. Eu abri uma planilha Excel, eu vou fazer esse curso, vou fazer... E me colocava um prazo para fazer. E aí você olha a descrição, você fala, cara, nada do que eu tenho listado encaixa com aquilo. Então aí vem o lance de novo de você respirar fundo, entrar no perfil do LinkedIn de outras pessoas que ocupam aquela posição que você está procurando
e ver, engraçado, ela é UX Researcher também, e no programa. Então, isso, por exemplo, era uma coisa que já falava, já não me interessa olhar para uma empresa como essa. Porque eu já sei que eles estão pedindo coisa além do que um pesquisador realmente tem que fazer. Então, acho que essas, por exemplo, são algumas das dificuldades que eu acabei me deparando. Nossa, que legal isso que você falou dessa questão do cronograma, né? Como que você fazia para organizar o seu tempo para todo o estudo? Como é que era isso? Você Tá. estava segunda, quarta e sexta, ou era todo dia um pouquinho? Como é que era? Eu sou uma pessoa, eu particularmente me considero assim, organizada para estudar. Então, por exemplo, de manhã eu sou uma desgraça. Eu sou aquela que, se eu pudesse começar, eu trabalharia às 2 da tarde, porque eu funciono muito bem tarde e noite. Então, então, como que eu fazia? De manhã eu ia lá, eu lia os meus e-mails, fazia as coisas da casa. É 2 da tarde que eu vou começar a estudar? Às vezes eu me organizava para estudar das 2 às 6. Mas era focada. Tira o WhatsApp da tela, tira o. Tudo que te tiraria do. Passou um mosquito. Não. Foco. E aí eu me colocava uns limites, porque eu ia testando. Inclusive, depois eu quero até compartilhar com vocês um curso que eu fiz. Ele é um curso gratuito, eu acho muito bom, da Coursera, que eu acho que é Fundamentos de UX e UI. Ele é longo, ele é um curso longo. Ele é gratuito se você não quiser o certificado. Então, eu não paguei pelo certificado, eu achei, assim, uma excelente base. Acho que foi o primeiro curso que eu fiz nessa hora. E ali eu fui testando. Por exemplo, que você tem os vídeos, um vídeo dura 10 minutos, outro vídeo dura 5 minutos. Só que eu sou uma pessoa que estudo escrevendo. Então, às vezes era um vídeo, tá bom, 15 minutos. Mas esse vídeo de 15 para mim durava 1 hora. Porque eu ia, voltava e escrevia. E então, Renato, essa resposta é um pouco difícil de eu te dar, porque esse era meu jeito de estudar. Tá? Então, eu falava, eu vou assistir 20 minutos de vídeo, porque eu já sei que meu ritmo é, sei lá, eu vou anotar, eu vou voltar, eu sei que vai ter uma hora que eu vou levantar e tomar um café e vou. Então, eu ia meio que dosando, experimentando isso. Funcionou para mim. Mas eu abri uma planilha, isso é fato. Quais são os cursos que eu estou descobrindo que eu quero fazer para ir construindo esse meu conhecimento? E eu estou vendo que estão pedindo ali nas vagas, e eu sei que é sobre isso que eu tenho que saber. Eu fui seguindo por aí. Muito legal. Eu queria. Tem uma pergunta aqui do Rômulo que eu achei muito, muito interessante. Que é aqui. Pessoal, vocês podem colocar as perguntas no nosso menu de perguntas. É no íconezinho, tem um triângulo, um quadrado e um círculo, ok? Tem aqui a pergunta do Rômulo, que é assim: como foi seu primeiro contato com uma equipe de UX Research? Foi muito tenso ou tranquilo? Super tranquilo, Rômulo. Vou falar um pouquinho, então, de onde estou e como estou, né? Então, depois de 1 ano e 7 meses, deu spoiler aqui, 16 empresas, 24 entrevistas. Eu estou há 40 dias exatamente na Easy Invest. Meu processo na Easy Invest, gente, levou 2 meses. Foram 5 entrevistas em 2 meses. Eu já tinha desistido, já tinha desencanado, porque, né, voltou, apresenta case, 2 dias para fazer case. Acho que a outra dica, até fazendo um parênteses um pouco na pergunta do Rômulo, eu poderia ter dado lá atrás para vocês, respeitem-se. Respeitem seus limites. Porque eles deram, assim, 2 dias para eu fazer um case, mas o tema era livre. E eu tinha acabado de fazer um curso na Mergo. Eu falei, eu vou usar esse, dei lá um tapinha no que falei, é sobre isso que eu vou falar. E olha que na época eu estava fazendo freelas de trabalho para o mercado financeiro, e eu cheguei no dia da apresentação para os caras e falei assim, então, eu poderia ter melhorado, poderia ter aprimorado o meu case, mas 2 dias foi curto. Eu estou apresentando um case de um assunto que não tem nada a ver com o segmento financeiro, porque eu acho que por questões éticas, né, não seria legal compartilhar, e se fosse o contrário, né, eu também preservaria
os dados aqui, nosso trato de confidencialidade, e o meu case vem até aqui. Tipo, eu não desenhei tela. Eu expliquei o meu processo de pesquisa. E ali eu comecei a sentir que, acho que os caras gostaram. Eu estou contando um pouco essa história, Rômulo, porque eu acho que a gente tem que ser muito sincero, inclusive com a gente mesmo. Eu não sei se pode ter sido um fator decisório ali, mas eu estava muito tranquila, eu estava muito à vontade. E outra coisa, até para responder a sua pergunta, que acabou acontecendo, e que eu acho que a gente tem que prestar atenção quando a gente participa de entrevista, de processo seletivo e tal, eu fui gostando da Easy Invest, eu fui curtindo aos poucos, porque foram 5 entrevistas. A primeira pessoa que me entrevistou era um lead negro, isso já me chamou a atenção. A segunda pessoa que me entrevistou era uma mulher. Falei, opa, interessante. E aí eu fui construindo, eu fui buscando as pessoas no LinkedIn, fui olhando, fui no Glassdoor. E aí eu falei, pode ser um lugar aí interessante para trabalhar. E aí eles me receberam muito bem, Rômulo. Assim, meu onboarding foi, estou trabalhando em casa, estou em outra cidade, inclusive. Fizeram um videozinho até para me receber e tal. Então, a estrutura do time tem eu e mais 2 pesquisadoras e um lead, e todo mundo me recebeu muito bem. Sim, não tenha medo. E se quiser trocar ideias uma hora, me chame que a gente conversa. Que legal, muito legal. Tem uma pergunta aqui da Daiane, fala assim, você acredita que a expansão do mercado facilitará oportunidades para júnior? Estou me sentindo em um limbo de não poder ser estagiária e não ser plena. Olha, Daiane, a sua pergunta é excelente. Infelizmente, o que eu tenho percebido, falei para vocês ao longo da conversa que eu estou em zilhões de grupos de WhatsApp, Telegram e tal, é que o mercado realmente não consegue, ou não quer, nem não consegue, não quer absorver profissionais nível de estágio e júnior. Isso é um fato. Acho que todo mundo aqui, de alguma maneira, já deve ter se deparado com essa questão. O que eu estou enxergando agora trabalhando, né, numa empresa? É tanta coisa acontecendo e num curto espaço de tempo que a estratégia vamos contratar quem já tem um pouco de experiência para tocar. Uhum. Aí entra um pouco o nosso papel, né? Putz, conquistei o meu espaço. O que eu posso fazer para tentar amenizar essa situação? Que é uma dor. Essa é uma dor que nós, assim, da área de UX, temos para resolver. É buscar brecha. A hora que eu perceber que, putz, estão falando em contratar... Até tá rolando contratação, por exemplo, na Easy Invest, mas, assim, são pessoas que estão saindo e aí você já abre a vaga justamente num nível sênior, porque tem que substituir rápido. Você não está conseguindo brecha para... tem uma vaga a mais aqui, essa pessoa vai precisar de um outro profissional ali para auxiliar, para ajudar. Não está tendo esse tipo de negociação. Mas eu, enquanto pessoa, enquanto profissional que acabei de entrar no mercado, o que eu me comprometo a fazer, quando tiver oportunidade, chefe, vem cá. Vamos pensar em contratar um júnior? Eu acho que é isso que a gente consegue fazer nesse momento, mas eu super concordo que o mercado está muito fechado para profissionais nível estágio e júnior. Isso é um fato. Não, concordo contigo. É muito uma questão, um momento do mercado, né? Uma necessidade do mercado. O mercado não está aberto a contratar pessoas para treinar, né? Então, é muito mais lucrativo no mercado contratar pessoas que são plenas ou sêniores, que é tipo, contratei a pessoa, eu digo o problema e a pessoa resolve com ela, né? Você ter o tempo de, por exemplo, porque para você contratar uma pessoa júnior, você tem que ter pelo menos uma outra pessoa plena ou sênior para conseguir treinar essa pessoa júnior. E, parte das vezes, as empresas não têm isso. Elas estão começando, elas querem contratar
Ela fala assim, não tem designer nenhum, deixa eu contratar um sênior que vai saber tudo. Beleza, contratou um sênior, e aí começa a encher o sênior de trabalho. Aí o sênior fala, eu preciso de mais uma pessoa. A empresa não vai contratar um júnior para a pessoa precisar aprender e fazer. Não, vai contratar um pleno ou outro sênior. Né? Então, assim, é um ciclo vicioso que é uma questão de momento de mercado. Mas, nem a Lili falou, é do nosso papel procurar essas brechas e tentar encontrar um jeito de trazer mais pessoas para o mercado. E até lá, galera, aquela coisa que a gente sempre fala, procura projeto, entra em contato com ONG, resolve o problema que já existe, começa a trabalhar, começa a procurar coisas, né? Assim, cria essas oportunidades para vocês também irem treinando como que se resolve problemas através do design, porque aí, quando vocês chegarem no mercado de trabalho e tiverem que lidar com um stakeholder, um dono de projeto, ou seja lá quem for, vocês já vão ter um pouco mais de manha, não vão precisar aprender no trabalho. Show? Exatamente. A gente tem uma pergunta aqui do Rodrigo, que diz assim, que livros você indica para quem está começando em research? Olha, Rodrigo, que pergunta legal. Eu tenho... Rodrigo, esse é muito legal. Eu não tenho, mas eu já li várias referências sobre ele. Rodrigo, assim, acabou de lançar o X-Researcher. brasileiro. Amo. Isso. Rodrigo, eu li um livro em inglês. Ele não foi traduzido. Ele se chama, eu posso escrever aqui no chat, Just Enough Research, da Erica Hall. Eu vou mandar o link para você saber o que é. Eu vou procurar o link. E aí, Rodrigo, eu também sugiro buscar livros que falem sobre metodologias de pesquisa. E aí você pode buscar, aí tem vários, porque a academia, né? Na academia você tem muitas referências de pesquisa qualitativa, de pesquisa quantitativa. Se você quiser, se vocês me derem um minutinho, eu posso até pegar um que eu tenho na estante, ou até no final, antes da gente fechar, eu pego, mas aí não é específico de UX, aí são de metodologia. Eu tenho alguma coisa que depois eu posso pegar e compartilhar aqui com você, tá bom? Me lembre, me chame aí que eu mando sim. Show, beleza. E é uma boa também, pessoal, tem alguns cursos na Udemy que são bem baratinhos, são de UX Research, e são bem bons. Assim, tem os cursos da Amires Fernandes, que normalmente tem um desconto, aí fica tipo a R$ 24. Tem alguns outros cursos também que você consegue encontrar em outros lugares. Tem muito web seminário no YouTube. Então, se vocês procurarem o UX Research no YouTube, vocês vão achar muita coisa legal em português, falando de pesquisa. Tem também o papo qualitativo e o papo quantitativo do Agni, da Mergo. Deixa eu ver. Tem as palestras da Observe, que, se não me engano, estão no canal do YouTube, tá aberto, né? Eu acho. E, assim, tem bastante conteúdo de graça na internet que vocês conseguem achar para ir dar uma pesquisada. E, assim, é aquela coisa, né? Vocês estão estudando. Então, ó, tá ali ouvindo, vai anotando. Vai anotando qualquer dúvida. Ó, assim, não para de estudar nunca. São sempre, ó, anotando coisa. Isso aqui é todo dia. Saca? Não para nunca de estudar, gente. Porque sempre Olha, eu mandei a referência do Just Enough Research, ele é em inglês. Infelizmente, esse livro não foi traduzido, mas essa é uma autora que ela é uma referência na área de research. Se você quiser, quem quiser, me chame que eu tenho o PDF dele. Eu só mandei aqui para vocês olharem a capa. Não comprem, pelo amor de Deus, que é $, pelo amor de Deus, não comprem. Eu tenho essa versão em PDF. Quem quiser depois pode me procurar, que eu compartilhe. Outra. Não consegue ler inglês? Vai pouquinho por pouquinho no Google Tradutor, que é possível, gente. É possível, tá? Mas eu acho que esta é uma excelente referência. E o X Research com sotaque brasileiro, que acabou de lançar, da Elisete, Inácio, Cecília Henriques e Denise Pilar. Todas elas fizeram parte da Observe, e inclusive sábado vai rolar uma mesa redonda de lançamento do livro, tá aí outra dica. Isso aí, galera. Tem uma pergunta aqui do Jeff, que é, durante sua migração
qual foi o momento que você sentiu menos, se sentiu menos motivada de fazer a transição e qual foi o momento que se sentiu mais motivada e percebeu que era isso mesmo que queria? Eu acho que o momento que eu menos me senti motivada era quando você estava no processo de manda currículo e participe e nada acontece. Eu acho que acho que até quem está procurando trabalho, né, quem está tentando mudar de trabalho, quem está tentando entrar no mercado de trabalho, acaba sentindo isso. Acho que não é específico da migração. Mas falando da minha migração, isso pesou, né? Essa coisa de o que eu estou fazendo, que eu estou correndo atrás do rabo e nada está acontecendo. E a segunda pergunta é O que mais te motivou? Eu acho que o que mais me motivou foi ter a oportunidade de, ao longo desse processo... Em que momento você mais se sentiu motivado, não o que mais te motivou? Em que momento? Eu mais me senti motivada, eu acho que foi quando eu comecei a perceber que a comunidade ela é muito aberta, que as pessoas te respondem. Você lê um texto no Medium e manda uma mensagem e o cara te responde. Você se conecta com alguém no LinkedIn e essa pessoa te responde. E aí você vai ampliando a sua rede e você começa a conversar com essas pessoas, né? Então, eu acho que quando a gente se sente, né, acolhido, eu acho que foi assim, o momento mais interessante, assim, que eu diria, dessa jornada. Muito legal. Tem uma pergunta aqui que é muito, muito boa da Daiane, que eu acho que, assim, não é só para essa palestra, mas acho que para todas. Ela perguntou como avaliar o conteúdo a ser absorvido em meio a tantas opções. Então, quando que a gente sabe que aquele conteúdo é bom e quando não é? Excelente pergunta. O que eu fazia, Daiane? Não sei se esse é o melhor caminho, tá? Mas vocês lembram que eu falei lá atrás de sigam referências, se conecte com pessoas no LinkedIn e tal. Você vai descobrindo ao longo desse processo que, tipo, sei lá, você se deparou com o nome da Amires, estou usando aqui o nome da Amires. E aí você está se conectando, você está vendo gente compartilhando o conteúdo da Amires, você vai na Udemy, você vê curso da Amires, de repente você olha o currículo da mulher, ela é PhD. Então você fala, opa, eu estou vendo muito aqui texto, estou vendo muito... O que as pessoas da área que você está buscando estão compartilhando? O que elas estão falando no texto delas? E aí você vai criando esse seu caminho de olhar, não, realmente esse cara aqui... Pô, todo vídeo que eu vejo aí desses canais, aquela pessoa tá lá. Não tá lá à toa, né? Então, foi assim que eu fui conhecendo e também filtrando. Vou começar a seguir esse cara. E aí você vai percebendo que, não, realmente, o conteúdo que ele está compartilhando é bom. Pô, o outro colega meu, né, mencionou, falou sobre esse profissional. Eu fui por aí. Uma coisa legal também de fazer, pessoal, quando vocês entrarem nos artigos do Medium, né, vocês podem olhar a bibliografia no final do artigo, normalmente tem link para outros artigos. Vocês podem procurar artigos também de faculdade e procurar aquela bibliografia. Vocês podem, isso é um truque que eu faço até hoje, você entrar no LinkedIn de heads de área. Então, por exemplo, o head de research do PagSeguro, o head de research da Easy Invest. Aí você vai lá nas publicações e você procura o que aquela pessoa curtiu e o que aquela pessoa compartilhou. E aí você abre aqueles links, que aquela pessoa não vai estar compartilhando besteira, saca? Então, tipo, é uma forma legal de vocês pesquisarem e também, quando vocês encontrarem essas referências, vocês favoritam esse pessoal e coloquem pastinha no navegador. Eu tenho no meu navegador, eu tenho uma pastinha que é de research, uma pastinha que é de business, eu tenho uma pastinha de UX. Então, assim, é uma boa fazer isso. Porque aí vocês deixam aquilo lá e vocês olham, sei lá, tipo, botar uma vez por semana para você olhar os links daquela pessoa. Então, isso acaba ajudando muito, né? Porque você vai tendo um trabalho você começa a curar as suas referências, né? E você não pega referências de tudo quanto é canto, né? E aí, com o tempo, você também começa a pegar materiais mais densos, né? E aí você não fica,
tipo, várias vezes lendo o texto falando sobre o que é quantitativo e o que é qualitativo, porque, né, assim, leu uma vez, aprendeu. Aí tem uma pergunta aqui do Bruno, que ainda nessa veia, ele pergunta: qual a sua referência de research no mercado? Pessoa ou empresa? Bruno, eu não quero ser indelicada com você, mas, cara, eu não me sentiria confortável de mencionar assim, uma pessoa e deixar de mencionar outras. Tem muita gente boa no mercado, Bruno. Tem muita gente boa no mercado. Eu acho que a gente pôde observar isso observar na Observe. Quantos pesquisadores eu tive a oportunidade de conhecer na organização, de conhecer participando. Cara, seria injusto, eu estaria cometendo realmente uma injustiça falar um, dois nomes, sendo que tem outros tantos, né? Mas tem muita gente boa, isso eu te garanto. Empresa referência também acho muito difícil dizer, porque eu sinto que eu acho que o que eu aprendi nos meus estudos e o que eu estou sentindo aí há 40 dias na Isinvest, que as empresas já entenderam a importância da pesquisa, mas ainda tem muita coisa para fazer. Então, tem muita coisa ainda que precisa ser organizada, tem muita coisa que precisa ser pensada, estruturada. Eu não sei se existe um modelo. Todo mundo fica falando de Spotify, todo mundo fala de, como é que é os modelos? Spotify, Google. Será? Será? Eu acho que no final das contas, eu acho que não existe perfeição, sabe? Eu acho que vai ter lugar que você pode gostar por um motivo e não por outro, e talvez em todos a gente tenha isso. Eu não sei responder a sua pergunta. Eu não sei responder a sua pergunta. Eu também não consigo pensar em uma referência, não, mas eu consigo pensar na Paola Salles, que ela trabalhava no Nubank, ela trabalha no Nubank hoje, o Bruno Canato, que é o Head de Research no Nubank, a Elisete Inácio, que é maravilhosa, dona de tudo, a Miris também tem uns cursos maneiros. Eu acho que é isso, assim, de pesquisa, essa é a galera que eu conheço. Então, é que eu tenho muito mais nomes. Para mim, eu teria muito mais. Eu ficaria, acho que até amanhã. Eu assino embaixo de todas essas que você falou. A organização inteira da. Ó, tá aí uma dica. Tá aí uma dica. Olhem a organização da Observe, sigam todo mundo no LinkedIn. Só um parêntese, gente. Eu deixei o link aqui daquele curso que eu comentei com vocês da Coursera. Tá aqui no chat. Ele é um curso gratuito. Ele é fundamental, assim, o X, o Y, não precisa pagar pelo certificado para fazer, eu super indico, tá aqui no chat. Muito legal. Tem uma pergunta aqui, muito, muito boa, foi feita pelo Bruno também. Eu quero que você responda, aí eu posso dar umas dicas também. Ele pergunta assim: pode dar dicas para implementar research no trabalho quando essa prática ainda não faz parte da cultura da empresa? Assim, eu acho que é a realidade de muita gente. Muita gente. É super difícil, Bruno. Bruno, né? Isso, Bruno. Muito difícil, mas assim, no final eu acabei, né, entrando numa empresa que já tinha um time estruturado. Mas eu fiz entrevistas, por exemplo, em empresas onde não tinha, né, time, e aí como é que você faz? Cara, é um trabalho de formiguinha. Você vai ter que dia a dia ali, conversando com as pessoas, tentando entender o que está rolando, que tipo de pesquisa você pode fazer, porque eu sou super favorável do seguinte: você não precisa fazer uma grande pesquisa para mostrar o valor, né? Às vezes você pode ajudar o designer que está ali do seu lado, fazendo uma pesquisa rápida, que é muito melhor do que não ter. Então, eu acho que é um trabalho assim de parceria com as pessoas que estão ali ao lado, porque todo mundo tem alguma coisa para resolver, isso é um fato. E meio que tentando puxar de outras áreas números para você se sustentar no seu argumento e até te ajudar a estruturar pesquisas que possam ser importantes ali para o seu momento. Eu acho que eu iria por este caminho. E trocar com a comunidade. Eu vejo todos os dias nos grupos de research. Gente, alguém tem dica de blá?
Gente, como é que faz blá, trocar com a comunidade, trocar ideia e pensando nisso e aprendendo com isso, pesquisando sobre isso. Sobre, né, a questão que você tenha para responder. Não, as empresas elas têm que ter uma dificuldade muito grande de entender a necessidade e o valor de pesquisa, né? Porque o pessoal sempre acha que pesquisa é uma coisa que vai demorar muito tempo, que pesquisa não vale porque pode ser enviesada, blá, 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 várias coisas. Mas, assim, tem algumas coisas simples que dá para a gente fazer. Por exemplo, às vezes fazer um formulário bem simples, fazer uma pesquisa de NPS, gente. Que, assim, gestor nenhum, head nenhum vai negar uma pesquisa de NPS, que é você perguntar para você saber a satisfação dos seus usuários e a probabilidade deles indicarem aquele produto, o produto, né, o seu produto, para algum amigo, que é aquela perguntinha que vem de 0 a 10, qual é a probabilidade de você indicar produto X para um familiar ou amigo? Né, e aí a pessoa vai votar. Quase todo mundo gosta de preencher NPS, porque assim, é uma coisa super fácil, só escolhe o número e segue. Né? Esse tipo de pesquisa é muito importante por quê? Porque é uma pesquisa fácil de você fazer, você não vai ter resistência nenhuma de conseguir fazer essa pesquisa, e o resultado dela é extremamente valioso. Né? Porque ali você está medindo a probabilidade da pessoa indicar aquele produto. Quem não quer saber isso? Que gestor não quer saber? Então, de acordo com aquela resposta, você vai poder chegar para o seu gestor e falar: olha, nosso NPS está tanto. Essas aqui são as formas que a gente pode aumentar esse número, né? A gente pode fazer isso com os detratores, isso aqui com o pessoal neutro, isso aqui com os evangelistas da marca. Né? Então você pode, com uma pesquisa muito simples, que assim, NPS é um negócio que vai demorar no máximo 10 minutos escrevendo, fazendo um setup e lançando. Né? Com essa pesquisa vocês conseguem entregar muito valor, e aí vocês falam: olha, viu, a gente conseguiu fazer isso. Que tal a gente fazer uma outra pesquisa agora para a gente entender como as pessoas estão usando essa feature aqui? Exato. O que acham da gente usar o Hotjar para a gente gravar o comportamento das pessoas nessa tela? Né? Então, assim, aos poucos que vocês vão conseguindo fazer isso. E tem algumas coisas também que, assim, que ajuda bastante a pesquisa, que é, por exemplo, às vezes vocês olharem reclamações no Reclame Aqui, na Globo, não, qual é o negócio? Reclame Aqui. Google Store, eu acho, né? Google Play. Dependendo, Reclame Aqui, Google Store, dependendo do negócio, né, do tipo de negócio, você Isso vai... aí. E a área de atendimento? E falar com a área de atendimento da empresa? Área de atendimento, melhores pessoas. Cola na área de atendimento, gente. Essa Cola. é a área que sabe coisa do... Assim, o pessoal acha que produto sabe de tudo, atendimento que sabe. Tem que perguntar a pessoa de atendimento, que é a galera que está ali conversando com o cliente o tempo todo. Eu fazia isso direto. Sexta-feira era o dia que eu saía da minha mesinha, eu sentava do lado da pessoa de atendimento e ficava trabalhando perto dele, para ficar pescando as coisas. Beleza? Peraí, já fez aqui. O Vinícius fez uma pergunta aqui, só que eu não estou entendendo ela muito bem. Ele perguntou como definir a plataforma de pesquisa de acordo com os dados disponíveis. Vinícius, eu fiquei um pouquinho perdido com essa pergunta. Você pode explicar ela melhor, reformular essa pergunta e mandar para a gente no formulário de novo, por favor? Tá. Tem uma outra... Okay. Tem uma outra pergunta aqui, que é assim, você falou da questão de trabalhar para uma empresa que tenha propósito. Você vê isso mais forte nos dias de hoje, de se trabalhar em lugares que tenham mais impacto positivo socialmente? Sem dúvida, sem dúvida. Falo com toda a propriedade. Porque, assim, para não ser antiética, não vou mencionar nomes de empresas, mas é aquilo que eu comentei com vocês. Não dá mais, gente, para trabalhar em lugares... Vou mencionar o nome de uma empresa que virou polêmica nacional. Tipo, eu não trabalharia no Madeiro, que é aquela rede de hambúrguer. Não trabalharia no Madeiro, por exemplo. O cara é racista, o cara falou que pandemia, sei lá, coronavírus era... Não falou um monte de coisa aí. Então eu falo, por quê? Por que eu vou me prestar o trabalho, me desgastar em processo seletivo, que a gente sabe que é desgastante, para trabalhar numa empresa que eu sei que o cara pensa assim? Essa história de valor... Coisas do tipo, processo seletivo você está fazendo, assim, sabe aquelas perguntas que não tem nada a ver? RH, arcaico, que te fala, te pergunta, você é casada?
Mas você tem filho? Nossa. Eu não respondi nenhuma dessas perguntas no Ex-Invest. O único momento que eu acho que faz sentido eu responder essas perguntas é na hora de eu estar lá decidindo os meus benefícios. Quando eu estou fazendo 4, 5 entrevistas, apresentando case, por que eu tenho que falar com quem eu moro? Por que eu tenho que falar quantos filhos, se eu tenho filho? Que diferença faz? Se você está contratando um profissional, estou sendo contratada para entregar um trabalho XYZ. Com quem eu moro, onde eu moro, como eu moro, não interessa. Não interessa. Eu sei que é muito difícil, a gente se depara mesmo com essas situações. É óbvio de que eu já respondi essas questões ao longo da minha vida, mas são coisas que eu acho que a gente tem que pensar, sabe? Pesquisar sobre a empresa, gente. Entra lá no LinkedIn, vai ver qual que é a empresa, vai ver qual que é o perfil dos profissionais, vai no Glassdoor, ver o que os ex-funcionários falam, sabe? Cara tá falando porcaria na televisão, ou, sabe? Quem que a gente está enxergando nessa empresa? Fala que é diversa, mas é diversa mesmo? É disso que eu tô falando. Gente, Google é melhor amigo. Entra no Google, coloca nome da empresa, racismo. Nome da empresa, machismo. Nome da empresa, diversidade. Vocês vão encontrar tudo que vocês precisam quando vocês fazem essas pesquisas, sabe? E olhar no Glassdoor, conversar com a galera que já trabalhou nessa empresa. Então, olha lá na lista de funcionários, procura a galera. Procura a galera e manda assim: oi, fulano, tô tentando um processo seletivo para empresa tal, para sua empresa. Você pode me dizer um pouquinho sobre o clima da empresa, como é a questão de diversidade? Sai perguntando. E pergunta também para a pessoa de RH que está te recrutando. Pergunta. Se a galera gaguejar muito, que é o que a galera acaba fazendo, é que todo mundo fala: ai, a gente ama a diversidade. Assim, pô, que legal, muito maneiro. E que ações você tem feito para aumentar a diversidade aí na empresa? Aí, como eles começam a falar assim: a gente está fazendo muita palestra. Que legal, vocês estão contratando alguém de alguma consultoria preta, alguma consultoria trans? Não, a gente mesmo. Ah, tá, legal. Mas a gente tem uma sala de diversidade. Legal, sala de diversidade diversa? Não. Tá, entendi. Eu vou te contar uma coisa que eu fiz na sexta-feira. 40 dias de casa. Vocês conhecem o Vitor Martins? Ele foi contratado porque a Nubank comprou a Ex-Invest. Depois daquela polêmica da fala lá da Cristina Junqueira no Roda Viva, lá. Eles deram um jeito, né? Começaram a encontrar pessoas para dar consultoria, né? Para eles. E foi o Vitor fazer uma palestra na sexta-feira, dia 20, dia da consciência negra, para nós da Ex-Invest. E aí, bom, explica o que é racismo estrutural, tudo aquilo que a gente já sabe. O que é racismo, o que é preconceito, o que é racismo estrutural. E mandem suas perguntas no final. E a galera começou a mandar pergunta lá. E aí a minha pergunta foi... Eu comecei a causar. Duas perguntas, Vitor. Por que a gente só fala sobre isso hoje? Né? A gente tem mais 364 dias para falar sobre esse assunto. E eu não lembro qual foi a segunda pergunta. Eu estou com o meu caderno aqui, depois eu compartilho com você. Além dessa. Tinha outra dessa. Olha, tem o caderno. Foi. Por que a gente fala sobre isso só hoje, 20 de novembro? E a segunda, estou procurando aqui que eu vou falar para vocês. Bom, mas ele me respondeu o seguinte. Gente, eu vou achar. Essa pergunta você não tem que fazer para mim. Você tem que fazer para os gestores da empresa. E a galera assistindo a palestra lá. Aí eu falei: ai, Vitor, muito obrigada. Eu imaginava mesmo que você fosse dar essa resposta, porque eu queria que ficasse gravado. 150 pessoas na hora assistindo. Mas, gente, é isso, tipo...
tá chamando agora, tá fazendo semana de diversidade, porque é a semana para fazer? É alguma coisa realmente que a gente está preocupado? Aí eu chamei, aí o povo da RH veio falar comigo. Ai, muito obrigada pela sua pergunta. Eu falei, aproveitando, vocês sabem quantos funcionários negros tem aqui na Easy? Ninguém soube me responder. Então, às vezes, é buscando essas oportunidades, sabe? É muito dia a dia, cara, é muito... tá bom, estão pensando, é o momento e tal, mas a gente também tem que provocar. Não, mas pelo menos eles estavam abertos a ouvir isso, né? E, tipo, estavam agradecendo essa eles falaram que estão fazendo um censo e estão fazendo levantamento e tal. Bom, eu estou há 40 dias, eu não respondi nenhuma pergunta ainda sobre isso, mas se eles estiverem pensando, eu já acho que é um avanço. Sim, é um super avanço, um super avanço. E, assim, e é nosso papel continuar cobrando isso, né? E pedindo. Beleza, deixa eu ver aqui. Perguntas. Tá, o Arthur perguntou. Como foi seu... Acho que a gente já respondeu isso aqui. Mas vamos lá. Como foi seu processo de transição no quesito emocional? Como podemos lidar melhor com as sabotagens inconscientes que nos acometem nesse período? Poderia dar dicas? Super. Eu acho que, inevitavelmente, a gente vai se abalar. Como eu falei, é sair da zona de conforto, é refletir sobre várias coisas da sua vida. Porque, gente, a maior parte da nossa vida a gente passa trabalhando, né? Se a gente fizer uma conta rápida aqui, se tudo der muito certinho, são 40 horas por semana, multiplica isso por mês, multiplica isso por, sei lá, 30 anos, né? Então, assim, inevitavelmente a gente vai se abalar. Migrar é sair da zona de conforto, como eu falei, você vai refletir sobre várias coisas. Quer dizer, é isso que eu quero, é o caminho que eu estou seguindo, eu vou ganhar menos, quanto tempo eu me seguro ganhando menos, enfim, uma infinidade de perguntas. E aí, o que a gente tem que fazer? Se puder fazer terapia, eu super indico. Não tem como fazer terapia. Tem vários grupos de apoio, inclusive eu estou numa página no Facebook que ela é muito boa, chama Afroterapeutas. São psicólogos negros que atendem comunidade negra e trabalham com preços sociais, e conversar com os amigos. Eu acho que nessas horas, amigo também tem que dar o ombro, sabe? Amigo não é só para o churrasco, não. Eu acho que é um momento que a gente tem que desabafar mesmo, porque não é algo fácil de se fazer. A gente não acorda no dia seguinte, vira a chave e na semana seguinte está fazendo o que decidiu fazer. Não é assim. Isso aí, boa. E conta com a gente também, galera. Deu um momento assim, deu uma leve pirada, deu alguma coisa, manda mensagem lá no grupo. Manda mensagem, galera, tô me sentindo incompetente, tô me sentindo mal, não acho que vou conseguir. Vai ter 1 milhão de pessoas para te ajudar. Nós temos 250 pessoas no nosso grupo, com certeza alguém vai estender a mão. Assim, a gente está junto, a gente só consegue melhorar o todo juntos, né, galera? Então a gente tem aqui mais uma pergunta da Maria do Carmo. Ela pergunta: Liliane, a sua formação em sociologia, especialização em pesquisa de mercado, não seria a base fundamental para a sua atual ocupação como pesquisadora? Ainda não consegui entender a diferença da sua migração em específico. Acho que é mais... Vamos lá. Falei. Vamos lá. Eu acho que a resposta é sim e não. Maria, né? Eu acho que a resposta é sim e não. Qual que é a diferença, então, né, de ser pesquisadora de mercado e ser pesquisadora na área de UX? Trabalhando com pesquisa de mercado, a gente está literalmente olhando o mercado de uma maneira mais abrangente, tá? Então, é pesquisar, sei lá, o modelo do carro, é pesquisar se a tampinha da garrafa de Coca-Cola vai ser azul, amarela ou vermelha. No UX, a gente está muito mais próximo das pessoas. Eu não estou olhando para uma amostra tão grande, eu estou entendendo muito no detalhe ali. Por exemplo, eu trabalho na Isinvest, que é uma empresa de investimentos, faz investimentos, que agora o Nubank comprou, vai ser banco, né, também. Estou no setor financeiro. Às vezes a gente precisa mudar uma coisinha ali para ver se o cliente está entendendo o que isso está dizendo. Então,
é quase cirúrgico. Acho que essa é uma das grandes diferenças do mercado para o UX. Então, trabalhando como pesquisadora em UX, eu estou olhando para o detalhe que eu não olhava quando eu estava no mercado, estava olhando de uma maneira mais abrangente. E eu acho, Maria, que não importa a área, me ajudou. Eu tenho uma formação que me ajudou tanto a trabalhar no mercado quanto no UX. Mas o que a gente vê de pessoas migrando das áreas mais distintas, eu realmente acho que não importa. Eu acho que o que importa, a partir do momento que você decidiu migrar, é focar a sua energia e estudar sobre aquilo. Se você é fisioterapeuta, se você é advogada, se você é qualquer outra coisa, eu tenho certeza que você ainda vai levar parte da sua bagagem e vai aproveitar nessa nova área. Independente do que você fez. Não importa o curso que você tenha feito. Você vai levar parte dos seus conhecimentos e vai usar no que você decidir fazer na área de UX. Eu não tenho dúvida disso. Isso aí. A gente tem uma pergunta aqui, acho que é a última pergunta que a gente tem. Mas tem mais algumas aqui que eu quero fazer. Do Gessé, ele pergunta quais os principais aprendizados do ramo de ciências humanas que te ajudaram na migração e ainda te ajudam na Isinvest? Gessé, obrigada pela pergunta. Bom, como sou, venho da área de humanas, eu acho ótimo falar isso, sou de humanas, porque eu realmente trabalho com os números, mas eu sou de humanas, gente. Às vezes fazer a conta ali, eu preciso de uns segundos a mais. Eu vou falar de humanas, mas vou puxar a sardinha para o meu curso, que foi a sociologia, que me deu uma base, assim, de antropologia, né? Eu estudei 4 anos de antropologia no meu curso, que isso acaba ajudando muito no trabalho de pesquisador. Então, a gente tem aí, né, quando está estudando sociologia, muita base teórica, falando até de autores da sociologia ou da antropologia, que te faz, assim, olhar para a diversidade. Então, quando eu estava lendo aqueles textos de tribos africanas e indígenas, dos clássicos da antropologia, ali você já começa a fazer conexões, né, de que, olha, a gente tem que ter um olhar diferente, a gente, né, cultura é uma coisa que muda, mas que a gente tem sempre que respeitar, ouvir. Acho que uma das coisas mais difíceis que a gente faz, assim, que a gente pensa, e que é difícil de fazer até como ser humano, é ouvir as pessoas. Assim, isso é uma coisa que o curso de sociologia me abriu, sabe? Os olhos, os ouvidos, e você está trabalhando com pesquisa, você tem que estar muito atento, você treina o seu olho também, né? Então, assim, falando de uma maneira bem genérica, aí puxando a sardinha para o curso que eu fiz, eu acho que eu tive a oportunidade realmente de ler autores ao longo da minha jornada acadêmica que me fizeram entender a importância disso, de abrir os olhos, de abrir os ouvidos, e de ser crítico. Eu acho que a gente não tem que aceitar tudo tão fácil. Não é ser chato, pentelho, e falar por quê para tudo. Não, mas criar uma linha de raciocínio para saber se aquilo está fazendo sentido, pensar se aquilo faz sentido e questionar quando tiver que questionar sem medo. Por isso que eu falei dos livros lá atrás. Eu acho que os autores nos ajudam muito e nos ensinam muito nessas argumentações, né? Então, mas aí vamos dizer, você veio da matemática, você não pode ter isso? Claro que pode. Claro que você pode abrir seus ouvidos, os seus olhos, porque tudo isso é treino, tudo isso é estudo. Então, se você é um matemático, um estatístico e está migrando aqui para a área de UX, com certeza a gente vai se aproveitar muito dos conhecimentos numéricos, estatísticos e matemáticos que você tem, e com certeza você vai aprender muito também com quem é da área de humanas e está trabalhando como pesquisador ali no dia a dia. Não importa de onde você venha, mas acho que tem que ser flexível, né, para flutuar aí nesse caminho. Tem mais 2 perguntinhas e aí a gente fecha, que a gente está próximo do nosso limite de horário.
Uma pergunta aqui é: quais dicas você daria para quem precisa fazer pesquisa, mas não tem muito tempo? Quais seriam as metodologias essenciais? Eu acho que seria muito perigoso da minha parte falar faça isso. Uhum. Mas o que eu consigo responder é: tudo depende do objetivo do seu trabalho, tudo depende do tempo que você tem. Acho que tudo depende. Até participei do papo qualitativo com o Edu e estava eu e a Juliana na crise. E aí teve uma hora que a gente falou: depende, depende. Não é que a gente está sendo evasivo. É que se eu falar para você aqui agora, faça entrevista em profundidade, será? Será que é entrevista? Será que não é uma pesquisa quantitativa que você tem que fazer? Será que se você olhar o seu NPS ali, que o Renato deu aqui de exemplo, já não te ajuda a pensar em fazer, de repente, um outro questionário para avaliar um determinado... É perigoso, seria perigoso e antiético da minha parte falar faça isso, sem saber exatamente qual é o problema que você tem, qual é a questão que você tem para responder. Mas eu acho que tudo depende de várias questões e do cenário que você estiver passando. Beleza. Aí a nossa última pergunta é aqui. Se você pudesse dar um conselho para a Liliane do começo dessa jornada, qual seria? Seja gentil com você mesmo e aceite que, assim, não é porque você estudou para ser uma coisa que você precisa ser essa pessoa, esse profissional que você almejou ser e é hoje. Não. Eu, quando comecei assim, me respeitar, gente, teve uma época que eu falava assim: não, eu paguei o ingresso do cinema, eu vou assistir o filme até o final, mesmo que eu não goste. Por quê? Então, assim, não gostou, sai da sala. Decidiu mudar de profissão, se você estudou para ser uma coisa e decidiu que tem que mudar, cara, mude. Eu acho que é isso, sabe? Eu acho que cair a ficha de que a gente pode mudar, a gente, quando quiser, quando achar que deve, não precisa ser a vida inteira aquilo que você almejou, né? Sei, não. Talvez daqui 10 anos eu esteja falando com vocês e posso estar fazendo outra coisa, não sei. Vai estar riquíssima, vai estar voltando para a gente para falar como enriquecer fazendo UX Research, maravilhosa. Então é isso, galera. Eu acho que a gente já consegue finalizar por aqui. Queria agradecer a Liliane, agradecer a todos vocês por comparecerem aqui, mais esse evento, mais esse Timebox, né, que é a gente, né, designers pretos, trazendo de volta conteúdo para a comunidade preta. Então, muito obrigado a todos vocês que vieram aqui, todos os nossos possuidores de melanina, né? E é isso, galera. Muito, muito, muito obrigado. Até o próximo. Abração, pessoal. Tchau, boa noite. Boa noite, obrigada a todo mundo também. Me coloco à disposição, quem quiser procurar, conversar, estou aí. A gente precisa mais se ajudar. Isso aí. Tchau, gente. Obrigada. Tchau, gente. Boa noite. Obrigada, pessoal. Boa noite. Valeu, gente. Parabéns, Lili. Obrigado. Obrigada. Valeu, obrigadão, hein? Parabéns pelo vídeo de hoje. Você fez show.